Cleópatra. Cleópatra nasceu princesa do Egito. Seu pai era o faraó Ptolomeu XII. Cleópatra era inteligente e astuta enquanto crescia. Ela era a filha favorita de seu pai e aprendeu muito sobre como o país era governado por ele. A família de Cleópatra governou o Egito por 300 anos. Eles eram a dinastia de Ptolomeu, que havia sido estabelecida pelo governante grego Alexandre o Grande. Embora governassem o Egito, na verdade eram descendentes de gregos. Cleópatra cresceu falando, lendo e escrevendo grego. Ao contrário de muitos de seus parentes, no entanto, Cleópatra também aprendeu muitas outras línguas, incluindo egípcio e latim. Seu pai morre. Quando Cleópatra tinha 18 anos, seu pai morreu. Ele deixou o trono para ela e para seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Cleópatra e seu irmão de 10 anos se casaram e governaram o Egito como co-governantes. Por ser muito mais velha, Cleópatra rapidamente assumiu o controle como principal governante do Egito. No entanto, à medida que seu irmão crescia, ele começou a querer mais poder. Eventualmente, ele forçou Cleópatra a sair do palácio e assumiu o cargo de faraó. Júlio César. Em 48 a.C., Júlio César chegou ao Egito. Cleópatra voltou sorrateiramente para o palácio, escondida dentro de um tapete enrolado. Ela se encontrou com César e o convenceu a ajudá-la a reconquistar o trono. César derrotou o exército de Ptolomeu na Batalha do Nilo, e Ptolomeu se afogou no rio Nilo enquanto tentava escapar. Cleópatra então retomou o poder. Ela governaria primeiro ao lado de outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV, e mais tarde, depois que Ptolomeu XIV morreu, ela governou com seu filho, Ptolomeu Cesarião. Governando como faraó. Cleópatra e Júlio César se apaixonaram. Eles tiveram um filho chamado Cesarião. Cleópatra visitou Roma e ficou em uma das casas de campo de César. Apesar de seu romance com César, Cleópatra queria que o Egito permanecesse independente de Roma. Ela construiu a economia egípcia, estabelecendo comércio com muitas nações árabes. Ela era uma governante popular entre o povo do Egito, porque abraçou a cultura egípcia e porque o país era próspero durante seu governo. Marco Antônio. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado e Cleópatra retornou ao Egito. Um dos 3 líderes que surgiram em Roma após a morte de César foi Marco Antônio. Em 41 a.C., Cleópatra e Marco Antônio se conheceram e se apaixonaram. Eles também formaram uma aliança militar contra outro dos líderes de Roma, Otaviano. Otaviano era o herdeiro legal de Júlio César. Cleópatra queria que seu filho Cesário fosse o herdeiro de César e eventualmente se tornasse governante de Roma. Ela esperava que Marco Antônio pudesse ajudá-la a atingir esse objetivo. Combater Roma. Cleópatra e Marco Antônio uniram seus exércitos para lutar contra Otaviano. As duas forças se encontraram na Batalha de Actium. Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados por Otaviano e tiveram que recuar para o Egito. Morte. A morte de Cleópatra está envolta em mistério e romance. Depois de fugir para o Egito,
Marco Antônio voltou ao campo de batalha na esperança de se recuperar e derrotar Otaviano. Ele logo percebeu que seria capturado por Otaviano. Ao ouvir a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido, Marco Antônio se suicidou. Quando Cleópatra soube que ele estava morto, ficou devastada. Ela se matou, permitindo que uma cobra venenosa a mordesse. Com a morte de Cleópatra, Otaviano assumiu o controle do Egito, que tornou-se parte do Império Romano. Sua morte pôs fim a dinastias dos Ptolomeus e ao Império Egípcio. Cleópatra foi o último faraó do Egito. Fatos interessantes sobre Cleópatra VII. Cleópatra falava pelo menos 7 idiomas, incluindo grego e egípcio. Ela alegou ser a reencarnação da deusa egípcia Ísis. Marco Antônio declarou seu filho Cesarião como herdeiro legal de Júlio César. Otaviano tornou-se o primeiro imperador de Roma e mudou seu nome para Augusto. Cleópatra tem sido tema de muitos filmes e peças, incluindo o famoso filme de 1963, estrelado por Elizabeth Taylor. Próximo vídeo, vamos conhecer mais uma linda, Hatshepsut, a faraó e rainha das damas. Não vá longe. Salam!